Oi, pessoal, tudo bom? Hoje o nosso assunto é sobre fé. A fé e a doença renal crônica, a fé durante a doença renal crônica, é um assunto bastante delicado, mas que eu acredito ser muito importante para nós falarmos um pouquinho sobre ele e amadurecer a nossa fé e também ter alguns certos cuidados para evitar possíveis frustrações diante da situação que a gente se encontra depois do diagnóstico de doença renal crônica. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Alexandre, sou criador e editor da Oficina Renal Viva, também sou renal crônico e atualmente estou no tratamento de transplante de rim. A Oficina Renal Viva já teve vários formatos. Atualmente eu estou trabalhando no formato de videocast, podcast. Em todas as redes sociais eu sou o @Oficina Renal Viva, tá bom? E a minha ideia é trazer informação de forma descomplicada, porque eu acredito que quanto mais a gente entende da nossa doença, melhor a gente se cuida, e se cuidando melhor a gente consegue ter uma maior qualidade de vida. Vai mudar a nossa vida da água para o vinho? Não, porque a gente está enfrentando uma doença, mas eu acredito que isso pode ajudar sim um pouquinho mais o nosso tratamento. Convido médicos e profissionais da saúde para explicar para nós tudo aquilo que envolve o assunto da nossa doença de forma mais do lado medicinal, né, da medicina, de uma forma mais leve para a gente entender, e também partilho histórias pessoais minhas e convido outros renais para partilhar suas histórias, para a gente conhecer outras histórias de outros amigos renais, entender que a gente não está sozinho nessa caminhada e buscar a melhor forma de viver, porque eu acredito que não é porque a gente se descobriu renal que a gente tem que levar uma vida triste, depressiva. Dá sim para a gente buscar ali no pouco, de um dia após o outro, uma melhor maneira de encarar a vida e sendo feliz na medida do possível. Bom, para começar o nosso assunto, eu quero deixar dois pontos bem pontuados aqui no início do vídeo. O primeiro é o respeito. Olha, eu respeito a sua fé, tá? Esse não é um vídeo, jamais, eu nunca vou querer desrespeitar a fé de ninguém. E assim eu espero que respeitem a minha fé também. E eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. A maioria das pessoas que me acompanham, lá desde o início da oficina, me conheceram como uma pessoa cristã praticante da fé católica. Só que eu mudei, algumas coisas na minha vida mudaram. E eu espero que essa mudança não afastem as pessoas de mim, porque eu acredito muito que as pessoas gostam da outra pelo que elas são. E não é porque eu mudei que eu deixei de ser uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim. Quando eu comecei a oficina, eu era católico. Eu cresci, eu amadureci, eu sempre gostei de estudar muito questão de fé, daquilo que eu acredito. Atualmente, eu me considero uma pessoa espiritualista. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que me eleva para Deus, tudo aquilo que me traz coisas positivas e o bem, eu quero perto de mim. E religiosamente falando, eu me encontrei na religião de Umbanda. Não, eu não faço mal para ninguém, a minha casa de Umbanda não faz mal para ninguém e a religião de Umbanda não faz mal para ninguém. Infelizmente, pessoas que praticam maldades acabam roubando o nome Umbanda e usando esse nome, mas a religião Umbanda, ela não pratica o mal para ninguém, tá certo? E por que eu decidi trazer isso aqui para vocês? A minha religião, ela sofre bastante preconceito. E eu acredito que eu abrir isso aqui para vocês é uma forma de lutar contra esse preconceito e até mesmo um direito que eu tenho de me colocar no mundo sem que as pessoas deturpem quem eu sou. Eu continuo sendo o Alexandre que quero o melhor para as pessoas, o melhor para mim e na melhor forma possível ser útil nessa minha passagem aqui pela Terra. E não é porque eu não sou de uma religião cristã que isso faz de mim um monstro, porque eu não sou. O segundo ponto é que esse não é um vídeo jamais para desmotivar a sua fé. É um vídeo onde a gente vai falar um pouquinho sobre a maturidade da nossa fé, a importância de buscar ter uns pés no chão, tirar aquela fantasia que a gente muitas das vezes coloca na nossa fé e amadurecer a nossa fé para evitar possíveis frustrações.
Também, claro, que não é um vídeo para duvidar do poder de Deus. Gente, eu acredito em Deus, tá? Mas o assunto, ele é delicado e pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui possam ser interpretadas de uma forma errada. Então, estou deixando todos esses pontos aqui claro no início do vídeo. Por que eu acho esse é um assunto importante de falar aqui para nós que somos jornais crônicos? Porque a fé, para quem tem algum tipo de credo, ele é algo comum na nossa vida. A gente coloca fé em tudo. A gente coloca fé quando a gente acorda, a gente agradece pelo dia, por mais um dia de vida. A gente coloca fé no momento da nossa refeição, a gente agradece por aquele alimento. A gente coloca fé nos projetos que a gente tem na nossa vida, né? Para que dê certo, para que tenha sucesso, para que tenha rentabilidade, caso seja um projeto que tenha o envolvimento com dinheiro. Quando a gente vai sair de casa, a gente coloca a nossa fé, a gente pede para Deus nos levar e nos trazer em segurança. Quando a gente chega, a gente agradece por ter chegado em segurança. Ou seja, em tudo a gente coloca a nossa fé. Quando a gente está numa situação difícil, a gente coloca a nossa fé. Pelo nosso parente, a gente coloca a nossa fé. Pelo nosso amigo, a gente coloca a nossa fé. Tudo na vida está ali presente a nossa fé. E na doença renal crônica, é claro que não seria diferente. A gente vai colocar a nossa fé na nossa doença renal crônica depois do diagnóstico. Eu lembro que no início, assim que eu descobri a DRC, como eu estava na igreja católica, eu pedia para os meus amigos durante a missa pedirem a Deus por mim. Quando eles iam para o grupo de oração, pedirem a Deus por mim. Eu rezava o terço, eu fazia as minhas orações que eu aprendi na igreja católica, pedindo pela minha saúde. E na época, né, por não entender muito bem tudo, eu pedia a cura e tudo mais. E claro que Deus ele pode curar, eu não estou falando isso. Mas hoje, né, entendendo um pouco mais do assunto, sendo mais maduro, tanto no assunto da doença renal crônica como na fé, eu já penso um pouquinho diferente. Mas não quer dizer que eu não estou dizendo que Deus ele não é capaz de curar, tá bom? Só estou explicando que a minha maturidade ela me trouxe uma forma de pensar um pouquinho diferente. Então eu colocava a minha fé ali em tudo depois do diagnóstico. E eu acredito que você também faz isso. Você pede a Deus para te curar, você pede a Deus para olhar por você, para te dar força, para te dar ânimo, para melhorar a sua situação, para melhorar a sua vida. Então a fé ela está presente. E por que que eu falo da questão da gente ter os pés no chão, não fantasiar muito e amadurecer a nossa fé? Porque a frustração, ela pode ser algo muito perigoso para nós renais crônicos. Ela é perigosa para todas as situações. Mas como o assunto aqui somos nós, né, nossa doença, eu vou puxar para esse assunto. A doença renal crônica, ela já é um fardo bastante pesado para nós. A gente que está nessa situação, a gente sabe. Os tratamentos de diálise, por exemplo, que é uma das fases mais difíceis para os renais crônicos, na minha opinião, já é um fardo, já é um peso muito grande. E eu acredito que uma frustração pode ser algo ainda pior, inclusive pode destruir uma pessoa. Porque eu não vi na situação de renal crônico, mas nessa minha caminhada de fé, eu já lidei com pessoas que tiveram as suas fés frustradas. E isso levou pessoas a quadros depressivos, a quadros de alcoolismo, a casos de usos de droga. E pessoas tiveram suas vidas destruídas por causa de uma frustração na fé. E isso vem de um não amadurecimento. A fé, ela não pode vir daquele ponto do contos de fada. Ela tem que vir de um ponto real, para justamente essa frustração não acontecer, entende? Aí imagina você tem uma fé, você que é renal crônico, tá passando por um momento difícil. E aí você tem uma frustração, essa frustração ela chega tão forte em você. E aí você para de se cuidar, e aí parando de se cuidar, para quem está no conservador, o seu conservador, a sua doença, ela vai avançar mais rápido, te levando para os tratamentos de diálise mais rápido. Para quem está nos tratamentos de diálise, você parando de se cuidar, você
tendo um resultado ruim ali durante o seu tratamento. Isso pode inclusive te levar ao óbito. Para quem está transplantado, você começar a parar de se cuidar, não começar a não cuidar mais da sua alimentação, parar de tomar os remédios certinhos. Isso pode te colocar de novo com um tempo antecipado. Você volta na diálise e lá na diálise você continua não se cuidando e isso pode te levar ao óbito, infelizmente. E da onde pode vir essa frustração? A gente acredita que Deus ele pode nos curar. E claro, eu acredito que Deus ele pode nos curar. E eu vou usar a nomenclatura Deus aqui, porque engloba a maioria das pessoas, né? Todo mundo entende melhor, mas quem usa o Olorum ou outros nomes de outras religiões para denominar uma força maior, né? Criadora do universo, por favor, se sinta à vontade, tá? É só uma maneira de eu conseguir me comunicar melhor com vocês, então eu vou usar o termo Deus. Então Deus é claro que ele pode nos curar. Mas a verdade, gente, é muito difícil até pra mim falar isso aqui no vídeo pra vocês. É que simplesmente Deus ele não vai te curar. Quantos renais crônicos a gente conhece que morreu e Deus não curou? Eu, por exemplo, a minha irmã mais velha, que era renal crônico, fez hemodiálise e infelizmente faleceu, ela faleceu e Deus não curou ela da doença renal crônica. Vai fazer, se eu não me engano, 13 anos que descobri meu diagnóstico, Deus ele não me curou da doença renal crônica. E o quanto que isso te afeta? Será que muito? Será que pouco? Será que ouvir isso pode trazer uma frustração na sua fé? Por exemplo, você cuida da sua alimentação. Para quem está na diálise, vai direitinho para o tratamento de diálise, acreditando que Deus um dia vai te curar. E aí você vem o momento em que você tá anos e anos ali naquela vida, você percebe que Deus ele não vai te tirar daquela situação, você vai parar de se cuidar porque você percebeu que a sua fé ela não vai ser exatamente da forma que você imaginou que fosse, Deus ele te curando, te tirando da doença renal crônica. Você vai parar de ter os seus cuidados pessoais, cuidar da sua alimentação, tomar cuidado com os seus remédios, cuidado em ir nas consultas direitinho lá ali que o médico marca, nas sessões de diálise, no transplante, nas consultas de transplante, antes da diálise, no conservador, nas consultas do conservador e da alimentação para conseguir ficar o mais tempo longe da diálise. Será que depois de perceber, passando tanto tempo ali depois do diagnóstico, que Deus ele não vai te curar disso, você vai deixar de se cuidar? Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que amadurecer a nossa fé. Não é porque Deus ele não vai me curar da doença renal crônica que eu tenho que deixar de me cuidar, não. Então, por mais difícil que seja escutar isso, essa é a grande verdade de nós renais crônicos que temos algum tipo de fé. Infelizmente, nós não vamos ser curados da doença renal crônica. Deus ele pode curar uma pessoa da doença renal crônica? Pode, mas você quer viver com uma fantasia na sua cabeça ou com a realidade dos fatos e ainda com a realidade dos fatos, acreditando que sim, a Deus ele pode me curar da doença renal crônica, mas eu sei que talvez isso não seja o que aconteça. Eu, Alexandre, prefiro ter a minha fé, acreditar que Deus pode me curar da doença renal crônica, mas talvez isso seja o que não aconteça, para eu não trazer uma frustração para minha vida. E, por exemplo, eu sei que eu não vou ser curado da doença renal crônica. Por exemplo, eu já fiz o meu transplante, eu já tenho muito tempo transplantado, os meus rins de nascença, eles já atrofiaram, se eu não me engano, eles diminuíram de tamanho, eu tenho que confirmar isso no exame que eu fiz. Não tem mais como voltar a ser uma pessoa saudável com meus rins naturais. E nem por isso eu deixo de acreditar e eu sei que eu não vou ter uma frustração, porque eu já entendi isso. Então eu quero que você, principalmente você cristão, que é onde eu mais vejo essa situação, que reza pela sua cura, que pedem para as pessoas rezarem pela sua cura, continuem rezando por isso. Mas não deixem de se cuidar, não deixem de se priorizar. Eu acredito que Deus ele pode realizar tantas outras curas como Deus realizou na minha vida e eu vejo ele realizando na vida de outras pessoas.
Por exemplo, a doença renal crônica, ela pode trazer um quadro depressivo, ela pode trazer um quadro de tristeza muito grande, que não chega a ser a depressão, ela pode trazer um quadro de ansiedade, ela pode trazer muitas coisas além da perda da função renal. E Deus ele pode curar as pessoas disso. Um renal que está ali levando a sua vida, achando que a vida acabou. Deus ele pode vir curar esse renal, soprar o sopro da vida, o sopro do ânimo e trazer aquela pessoa a buscar viver de uma maneira feliz, lidando com a doença renal crônica. Então, existem muitas outras curas que Deus faz na nossa vida enquanto os renais, que não necessariamente é a cura da doença renal crônica. E aí a gente precisa viver uma vida sabendo lidar com isso. Eu não vou ser curado disso, mas o que Deus pode me ajudar para eu ter uma melhor vida lidando com essa situação. É esse o ponto da mensagem do vídeo de hoje. E aí eu também queria trazer para vocês uma explicação que é importante, porque quando a gente está nesse mundo renal e a gente ainda está ali na fase de não ter muito conhecimento, é muito comum confundir as coisas. Quando eu comecei o Oficina Renal Viva, eu estava transplantado, né? Veio ali, eu acho que se não me engano, um ano depois do meu transplante. E eu falava muito no início, ai, sei lá o que, transplanto, eu tô curado, isso e aquilo, porque eu não tinha tanta informação assim, né? Tanto conhecimento e tanta maturidade. E era um erro muito grande eu falar que eu estava curado, porque o transplante de rim, ele não é uma cura, ele é um tratamento. Mas eu falava que eu estava curado. Mas a verdade é que a gente tem que primeiro buscar o conhecimento. Então vamos lá. O que é doença renal crônica, insuficiência renal crônica? E eu escuto muitas pessoas falando: ah, mas fulano foi curado, ela parou de fazer hemodiálise. Existe a doença renal crônica, insuficiência renal crônica, e existe a insuficiência renal aguda, que são coisas completamente diferentes. A doença renal crônica, quando uma pessoa tem um diagnóstico de doente renal crônico com a perda progressiva e irreversível da função renal, significa que aquela pessoa tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Os rins daquela pessoa vão avançando e vão parando de funcionar, o que vai levar ela a precisar de diálise ou do transplante de rim. Isso é uma doença que não tem cura. E existe a insuficiência renal aguda, que é uma situação em que o rim da pessoa vai passar por um trauma muito grande, ele vai ter um momento ali em que ele vai falhar, ele não vai funcionar direito, e a pessoa vai sim precisar de diálise, assim como uma pessoa com doença renal crônica precisa. Porém, gente, é um trauma, é uma falha na função renal momentânea. Conforme o tempo vai passando, o tratamento for feito, aquele rim ele vai voltar a funcionar normalmente. É tipo quando a gente bate a cabeça e a gente tem um momento assim de desordem e depois a gente volta ao normal, é a mesma coisa. Ele vai passar por aquele momento de desordem, de precisar de uma substituição na sua função, mas depois ele acorda, ele volta ao normal e a pessoa ela já não precisa mais do tratamento de diálise e aí no mundo sem informação e de uma fé cega, a gente pode confundir isso como aquela pessoa foi curada da doença renal crônica. E na verdade não. Ela teve um quadro de insuficiência renal aguda, os rins dela voltou a funcionar e ela voltou à sua vida normal. Já o doente renal crônico, isso não acontece, porque a doença renal crônica ela não tem cura, uma vez que a função renal foi perdida, ela não é reestabelecida. Então, caso você escute a pessoa falando, ah, mas olha, fulano foi curado, isso e aquilo, tenha fé que Deus ele pode te curar. Eu acho importantíssimo você ter fé, mas tenha o pé no chão na realidade para que isso não venha te frustrar um dia. Ah, não. Provavelmente essa pessoa conheceu alguém que teve um quadro de insuficiência renal aguda e ela parou de dialisar porque o X dela voltou ao normal. Se fosse um renal crônico que perdeu total a sua função renal, isso infelizmente não seria possível. Eu não quero que você desacredite, eu não quero dizer que Deus ele não é capaz
curar uma pessoa, ele é capaz, eu acredito nisso, mas a gente precisa ter a firmeza dos fatos, né? Ter o nosso pé no chão e ter uma fé madura para entender melhor as coisas e não fantasiar tantas coisas para não trazer um prejuízo, uma frustração que vai nos prejudicar. É isso que eu quero falar para vocês hoje. E para a gente finalizar, a importância de você ter fé. A fé, ela é muito importante na sua vida. Por isso que estou deixando o tempo todo claro. Eu não quero te desmotivar a ter fé. Não, eu quero só que você tenha uma fé madura. A fé, ela nos ajuda tanto. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive uma fase na diálise muito difícil, que se não fosse a fé, sabendo que algo melhor iria acontecer, que algo melhor ia vir até mim, eu acho que eu teria desistido da minha vida. Então a fé, ela foi algo que me deu força, ela me deu ânimo. Para quem não me conhece e para quem já conhece, sabe que eu sempre deixo claro aqui, na minha fase de diálise, e eu acredito que até foi uma questão de idade, hoje em dia eu estava pensando muito nisso, mas na minha fase de diálise, eu nunca fui renal crônico que fazia diálise e me jogava dentro de casa porque a minha vida tinha acabado. Não, eu saía da diálise, eu ia pra festa, ia pra churrasco, ia pra shopping, ia pra balada, ou ia pra balada, da balada, eu ia pra máquina de diálise, ia direto pra clínica. Eu sempre busquei viver a minha vida da forma que eu acreditava que eu merecia. E a fé, ela teve um impacto grande nisso, porque foi acreditar nisso, acreditar em Deus, acreditar que eu merecia algo melhor mesmo estando renal, foi o que me manteve, sabe, ainda vivo para minha vida. Então eu acho que a fé, ela tem um papel muito importante assim, principalmente quando a gente descobre uma doença, e no caso a doença renal crônica, que é algo tão puxado para nós que enfrentamos, né, esse momento da nossa vida. E claro, gente, eu estou falando aqui de uma situação em que a doença, ela não afetou o meu psicológico, né, o meu emocional. Se você está numa situação que você se encontra nessa situação, dando de casa, cabisbaixo, triste o tempo todo, entenda que você tem que ver se a depressão, ela chegou até você, como que tá a sua saúde emocional. Não é simplesmente querer continuar sorridente com a doença renal crônica. Não, você tem que ver qual é a sua realidade, não se comparar com outra renal. Qual que é a minha realidade? Ah, eu estou enfrentando um quadro depressivo. Então é claro que para você vai ser mais difícil isso. Busque ajuda médica, busque a sua terapia e aí aos poucos sim você vai atrás dessa felicidade que eu tanto bato aqui na tecla, tá? Mas primeiro a gente precisa analisar a nossa realidade para então buscar o melhor para nós. Porque se você quiser se comparar comigo, que não tive nenhum problema psicológico, enquanto, por exemplo, você tem depressão, é claro que você não vai conseguir, porque não é você que não quer viver isso. A depressão é uma doença e ela vai te afetar, ela vai querer te limitar de alguma forma. Conseguiu entender? Mas tenham fé, acreditem, a fé, ela faz parte e ela é importante sim na nossa vida, mas precisa ser uma fé madura. Então, reforçando, sabendo que Deus talvez ele não te cure da doença renal crônica, você vai continuar se cuidando? Passando o tempo percebendo que você continua renal há 10, 15, 20 anos e vendo que Deus ele não fez nada em relação à doença renal crônica, propriamente dito, te curar da doença renal crônica, te fazer deixar de ser renal, descobrindo isso, você vai continuar se cuidando? É isso que é importante. Sabendo disso, sabendo da verdade, da realidade, continue se cuidando. Porque não é porque você não vai ser curado da doença renal crônica que você não merece uma vida melhor. E é claro que dentro das nossas limitações, mas uma vida melhor. Então se cuide sim, tá? Se mantenha aí nos seus cuidados pessoais, que isso é muito importante para você e para o seu tratamento, porque o nosso cuidado interfere sim no resultado do nosso tratamento e, consequentemente, da nossa doença renal crônica. Bom, eu acho que eu consegui passar a mensagem desse vídeo. Eu desejo para vocês tudo de melhor,
Para você que está no conservador, que você tenha um conservador brando, sem muitos efeitos colaterais. Para vocês que estão na diálise, que vocês tenham sessões maravilhosas, sem nenhum mal-estar. Para vocês que decidiram pelo transplante, que vocês tenham um transplante abençoado, duradouro e bem-sucedido. E para vocês que já estão transplantados, que Deus dê longos, 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 longos anos de transplante para vocês, tá certo? Em todas as redes sociais, eu sou o @Oficina Renal Viva. Se você gostou desse conteúdo e de outros conteúdos, deixa a curtida, compartilha, que isso ajuda o meu trabalho. E uma coisa nova que eu tô trazendo aqui, que eu vejo alguns criadores de conteúdo fazendo, se você se sentir à vontade, faça. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode fazer alguma doação para a Oficina Renal Viva. Lembrando, o Oficina Renal Viva é um conteúdo independente, é um conteúdo de blogueiro independente, tá? Não é uma ONG, não é uma instituição sem fins lucrativos, não. É um podcast, é uma rede social de um blogueiro, que sou eu, e faço um conteúdo e não recebo nada por isso aqui. Então, se você quiser ajudar de alguma forma, tem um link para fazer doação aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!